Graça e paz. Eu quero contar uma história para você que mexeu muito com a minha vida e eu creio que vai mexer com você. Certa vez tinha um camponês, ele morava na floresta, tinha sua criação, tanto de animais selvagens quanto domésticos. E uma certa vez esse camponês saiu a caminhar como no seu bosque, na floresta, como de costume. E nessa caminhada, nesse passeio, quando ele está já a um certo ponto dentro da floresta, ele se depara com algo inusitado. Ele vê ali uma águia jogada no chão, ferida, abatida, já quase morta, né? E uma ave filhote, pequenininha. Creio eu que ele, olhando aquilo, ele imaginou que aquela ave tinha caído do ninho. Então, imediatamente ele pega aquela águia nova, um filhotinho, e leva para tua casa. Ele cuida da águia, trata da águia e coloca aquela águia para viver em meio às galinhas, em meio à sua criação, porque ele não tinha estrutura para criar uma águia como deveria ser criado. E aquela águia cresce, imaginando ser uma galinha. Come o milho, come todo tipo de comida que as galinhas comem e assim ela vive. Passa-se dias, meses, semanas e ano e aquela águia cresce como uma galinha. E um certo dia, após anos daquela águia estar na casa daquele camponês, surge um homem, um ambientalista, uma pessoa conhecedora de aves, de natureza, e ele está passeando pela floresta na qual aquele camponês mora. E quando ele chega ali, ele avista aquela casa, ele para, pede alimento, o camponês trata ele com todo amor e carinho. E aquele homem olha a sua criação, olha a criação do camponês, e ele vê as galinhas e ele olha e se depara com uma águia. E ele fala para o camponês: o que essa águia está fazendo no meio das suas galinhas? A águia não foi feita, não foi criada para viver no meio das galinhas, ciscando ou comendo o milho. A águia foi feita para voar, para ser um dos animais mais fortes, os animais mais objetivos que tem na face da terra. E aquele camponês conta a história para esse ambientalista, falando que ele encontrou ela quando filhote e deixou ela ali, criou como se fosse uma galinha, pois ele não tinha estrutura de criar ela como uma águia. E aquele homem fala: não, mas ela é uma águia e ela nasceu para ser águia. E vamos ter que dar um jeito dela voltar a ser águia, porque ela é uma águia. E aquela camponesa fala: não adianta mais, ela está aqui há tanto tempo, ela já se esqueceu. Ela não sabe mais o que é ser uma águia. Ela não sabe mais como viver como águia. E aí o camponês fala isso para o homem o desafia, fala: não, eu quero que você me dê a oportunidade de eu mostrar para essa ave que ela não é uma galinha, que ela não foi criada para viver ciscando, para viver dessa maneira, que ela foi criada para voar, para dar voos altos e rasantes, para desfrutar do melhor que Deus criou ela. E aquele camponês fala, numa maneira de deboche: tá bom, se você quer levar a águia, se você quer tentar fazer dela o que ela foi criada, pode tentar, mas você não vai conseguir. Ela já se acostumou a essa vida de galinha. E aí esse camponês, mais este homem, vão até a beira de um penhasco. Sobem ali, montanha, e chegam à beira desse penhasco. Antes mesmo desse homem lançar a águia ao penhasco, ele sobe numa árvore e ele vira para a águia e fala: águia, você é águia, você não é galinha. Você não foi criada para viver no chão. Você foi criada para voar. E ele solta aquela águia, e a águia tenta bater as asas e não consegue e cai no chão. O camponês dá risada e fala: falei para você, ela não ia conseguir. Ela não viveu para isso, ela não foi criada desta forma. Ela é uma galinha e vai ser uma galinha agora para o resto da vida. E aquele homem teimoso e crendo que aquela águia ia voltar a ser águia, ele pega ela novamente, sobe naquela árvore e vira para ela e fala: você é águia, você não é galinha.
então voe. E ele lança aquela águia e ela bate as suas asas, mas novamente cai ao chão. E pela terceira vez, pela segunda vez, o camponês zomba dele e fala: ela não vai conseguir. Ela vive há tantos anos comigo como galinha e ela é uma galinha. Aquele homem otimista e na esperança de dar a nova vida, a vida que foi tirada daquela águia, ele vai, sobe agora bem mais alto naquela árvore, quase próximo ao penhasco, e olha para a águia e fala: não importa o que você viveu, não importa como você foi criada, não importa a forma que te criaram e como disseram que você é galinha, que você vai viver como galinha, mas você não é uma galinha, você é uma águia. Você foi criada por Deus para viver voando nas alturas. Deus te criou para ser um animal sublime. Então agora tu vai bater as suas asas e vai voar. E aquele homem joga a águia para cima. E novamente ela começa a cair, bater nas asas sem conseguir voar. Mas de repente, ela, numa fração de segundo, ela começa a bater as suas asas, ela começa a voar, começa a dar voos rasantes. E ela volta a ser águia. Ela volta a viver como uma águia. E o que eu quero falar para você neste vídeo: muitas das vezes você foi criado como um animal rastejante. Você foi criado de uma maneira miserável, foi criado de uma maneira incrédula. Você se acostumou a viver como uma galinha. Você se acostumou a comer o que sobra. Você se acostumou a ciscar o resto. Mas neste momento, Jesus Cristo, na figura deste homem, ele olha para você e fala: você não foi criado para ser galinha. Você foi criada para ser águia e você foi criado para ser águia. E você precisa voar. Voar o mais alto que você puder para viver o melhor que Jesus tem para você. Jesus te pega agora pelos braços e ele vai tentar 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias para você voltar a ser águia. Para você sair da mesmice, você sair do comodismo, você parar de comer milho e começar a desfrutar o que Deus tem de melhor para você. A Bíblia fala que Jesus venceu o mundo. Ele já venceu as dificuldades e você vai passar por elas, mas você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa deixar de ser galinha e ser águia. Que Deus te abençoe.